Eu conheci a Helena numa noite quente de março, dessas em que o ar parece mais leve e tudo parece possível. Estávamos na fila de um show alternativo, daqueles que ninguém conhece, mas todo mundo finge ser fã. Nossos olhares se cruzaram meio por acaso, meio por destino, e a conversa começou com uma piada sobre o atraso da banda. Ela riu com a cabeça jogada para trás, e eu soube ali que estava perdido. Helena era dessas pessoas difíceis de esquecer. Tinha olhos escuros que pareciam esconder labirintos, uma fala leve, quase distraída, e uma inquietação no corpo que deixava claro: ela não ficava muito tempo no mesmo lugar, ou com as mesmas pessoas. E talvez tenha sido justamente isso que me atraiu. Sempre fui alguém de raízes, de permanência. E ela, vento. Começamos a namorar depois de 3 meses. Com 6, Helena já passava mais tempo na minha casa do que na dela. Quando fizemos 1 ano, decidimos morar juntos num apartamento pequeno, mas com janelas grandes, como ela gostava. A ideia era começar devagar, mas logo nos vimos misturados em contas, tarefas, rotina, claro, amor. Porque, apesar de tudo, a gente se amava. E muito. Mas amar, descobri, não é sempre suficiente. Os primeiros sinais de que algo não ia bem vieram discretos. Uma irritação sem motivo, silêncios longos depois de discussões bobas, noites em que dormíamos sem trocar uma palavra. Eu achava que era só o peso da convivência. Todo casal passa por isso, certo? Só que, com Helena, as crises vinham em ondas, e cada vez mais fortes. Ela dizia que se sentia presa, que às vezes sentia falta de quem era antes de mim. Que a rotina engolia, que o amor parecia se confundir com obrigação. Eu escutava, tentava acolher, mas também me feria. Porque, para mim, amar era estar presente, era tentar, era aguentar. E eu aguentava. Mais do que devia. Foi ela quem sugeriu a terapia de casal. Eu topei sem hesitar. Queria resolver, queria entender. Tinha medo de perdê-la, no fundo, sentia que se ela ainda estava disposta a sentar numa sala comigo e falar sobre nós, então ainda havia esperança. A terapeuta era uma mulher de meia idade, calma, com uma voz que parecia embalar as dores mais fundas. Nas primeiras sessões, tudo era tenso. Helena chorava muito, eu falava pouco. Fui percebendo que, durante anos, talvez eu não tivesse escutado o suficiente. Ou pior, escutei do meu jeito, com a intenção de consertar, não de compreender. Tivemos progressos. Momentos bons. Chegamos a viajar depois de uma sessão especialmente intensa, achando que tínhamos virado uma página. Mas bastava um comentário atravessado ou um problema no trabalho dela para tudo desmoronar de novo. Nesse meio tempo, a relação com a família dela só piorava. A mãe nunca gostou de mim. Achava que eu a fazia desistir de sonhos. O irmão, um sujeito arrogante, me tratava como um estranho, mesmo depois de anos. Uma vez, durante um almoço de domingo, ele me perguntou na frente de todos: "E aí, vai passar a vida sendo funcionário dos outros ou vai fazer algo grande?" Eu ri por educação. Helena ficou em silêncio. Aquilo doeu mais do que qualquer crítica. Ela dizia que não queria comprar brigas, que já tinha conflitos demais internos para lidar com os externos. Mas, com o tempo, comecei a perceber que seu silêncio era cumplicidade. Que, de alguma forma, ela se envergonhava de mim, ou da vida que construímos juntos. Ainda assim, eu fiquei. Fiquei quando ela perdeu o emprego e entrou num ciclo de insegurança que a fazia duvidar até do próprio valor. Fiquei quando passou a ter crises de ansiedade no meio da noite e eu aprendi a reconhecer seus sinais antes que ela dissesse qualquer coisa. Fiquei quando ela quis voltar a estudar, mesmo que isso significasse trabalhar dobrado para manter a casa funcionando. Fiquei porque eu acreditava. Porque eu achava que todo amor verdadeiro passa por provações. Porque eu achava que, se aguentássemos tudo isso juntos, sairíamos mais fortes. Mas isso era o que eu achava. Ela foi se afastando aos poucos. Primeiro, deixou de dividir os pensamentos. Depois, os planos. Até o riso se calou. Eu tentava provocar, fazer surpresas, recuperar o que tínhamos, mas ela parecia sempre em outro lugar. Um lugar que não incluía mais a gente. A última sessão de terapia foi vazia. Ela falou pouco, eu menos ainda. A terapeuta nos observava com olhos tristes. Quando saímos do consultório, caminhamos até o carro em silêncio. No caminho de volta, ela ficou olhando pela janela o tempo todo. Como se esperasse algo, ou estivesse prestes a soltar alguma coisa. Naquela noite, ela me chamou para conversar. Estávamos no sofá, o mesmo onde assistimos nossas séries,
Comemos besteiras e dormimos abraçados tantas vezes. Mas agora havia um abismo entre nós. Eu preciso falar uma coisa e queria que você não interrompesse, só escutasse, ela disse. Assenti. Ela respirou fundo. Suas mãos tremiam. Eu pensei muito. E acho que, não é mais sobre nós. Eu não entendi de imediato. Esperei que ela continuasse. E ela continuou. Eu sei que você se esforçou, que esteve comigo em todos os momentos difíceis. Mas eu não consigo mais. Não é que não te ame. Mas eu me perdi. E estou cansada de tentar me encontrar em você. Fiquei sem reação. O coração parecia bater nos ouvidos. Ela chorava, mas com um alívio estranho, como quem solta um peso antigo. Eu não quero mais isso. Não quero continuar algo só porque é confortável ou porque você merece. Você merece alguém que esteja aqui por inteiro. E eu já fui embora faz tempo. Chorei. Não consegui evitar. Não gritei, não implorei. Mas chorei. Por tudo que foi. E por tudo que não seria. Ela arrumou as coisas em 2 dias. Deixou o apartamento como se nunca tivesse morado ali. O cheiro dela, no entanto, demorou a sair. E o vazio no lado esquerdo da cama, esse ficou por meses. Passei semanas revivendo tudo. Cada detalhe. Me perguntando onde errei, o que poderia ter feito diferente. Mas, com o tempo, fui entendendo que o problema não foi falta de esforço. Foi excesso de expectativa. Algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar. E Helena me ensinou que amar alguém não é o mesmo que se anular por ela. Que resiliência não é sinônimo de sacrificar a si mesmo. Que, às vezes, a maior prova de amor é deixar ir. Hoje, quando penso nela, não há mais dor. Só uma melancolia leve, como aquela que sentimos ao folhear um álbum antigo. Ainda lembro do sorriso dela, da forma como colocava música alta para limpar a casa, da mania de falar sozinha quando estava nervosa. Mas não espero mais que volte. Porque agora, enfim, eu entendi, não era mais sobre nós. Era sobre ela. E, finalmente, é sobre mim.